Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, motivo de grande alegria poder retornar a esta casa. Eu quero louvar a Deus. Se não fosse Deus, nenhum de nós estaria presente aqui esta tarde. Por causa de Deus que mais uma vez cada um dos irmãos e das irmãs entraram por estas portas. Louvado seja o nome dele por isso. A ele toda a honra, toda a glória, todo louvor para todo sempre. Que toda a expectativa seja colocada sobre o Cristo grandão da Galileia aqui agora. Eu sou apenas um garçom. Garçom não faz comida, só põe na mesa o que o chefe já preparou. Então vou falar aos irmãos como eu falo com os irmãos lá no Rio de Janeiro. Se enquanto eu estiver servindo a comida, o tempero não estiver bom ou o gosto não estiver gostoso, você pode falar comigo, eu reclamo com o chefe da cozinha e ele te procura depois do congresso. Glória a Deus. Eu quero externar a minha gratidão e a minha alegria pela vida do pastor Gilmar. Deus abençoe pastor Gilmar, irmã Maria Inês, que casal abençoado. Vocês são de Deus demais. Eu e a minha casa amamos vocês. Deus abençoe vocês, continue sustentando cada dia mais e dando sabedoria nessa tão boa obra que vocês têm desempenhado aqui. Trago um abraço do meu pastor Magno Ferreira, lá do Rio de Janeiro, da Assembleia de Deus em Marechal Hermes, as vossas pessoas em nome de Jesus, amém? A toda a diretoria dos Gideões, Deus abençoe a todos, sempre um prazer poder revê-los. Deus abençoe cada um dos missionários, como já foi muito dito, só estamos aqui por causa de vocês. Então, Deus abençoe vocês, são dias gloriosos, mas eu sei que Deus está recarregando as vossas baterias para vocês continuarem fazendo esta tão boa obra em nome de Jesus. Eu tenho muitos irmãos, amigos aqui, não vou falar nomes, vou usar a estratégia do pastor Renan Lopes. Se eu disser nome, posso esquecer o nome de alguém. Então, sintam-se todos abraçados pela minha pessoa. Amo cada um de vocês de coração, moram no meu coração, mas eu não posso, igreja, deixar de fazer isso. Está aqui à minha direita a minha vaza linda de Jesus. Me permite, vem cá, linda de Deus, vaza de Jesus. E eu já disse isso várias vezes, eu fico reparando o jeito que ela se veste. Repara que a saia creme combina com o sapato, que combina com a blusa, é uma bênção de Deus. E eu sempre faço questão de dizer isso e falar isso. Eu sei que dá honra a quem tem honra e merece honra. E eu não faço isso por ser minha esposa, não. Faço isso porque quantas vezes eu entro no quarto e encontro ela de joelhos dobrados orando por mim, dizendo: Deus, sustenta meu marido, guarda ele das pedradas, continue usando ele. E é fácil porque nós estamos nos altares do Brasil e fora ministrando, mas eu conheço a história que nós temos, 10 anos casados, e ela estava lá comigo quando a gente comia tomate com sal para não passar fome. E não é agora que eu vou largar ela de escanteio. Vai comigo até a glória em nome de Jesus. Linda de Jesus, te amo, tá bom, meu anjo? Glória a Deus. Eu sei que às vezes Jesus manda falar uns negócios esquisitos, e se ninguém quiser dar glória, pelo menos ela dá glória ali. Aleluia. Quem tem Bíblia, diga: eu tenho. Saca a tua espada da tua aljava, então, em nome de Jesus. Eu quero ser muito fiel àquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu confesso aos irmãos que, como pregador, algumas vezes a gente entra em batalhas em oração, dizendo: Deus, é isto mesmo, o Senhor tem certeza, confirma, reconfirma, mais uma vez confirma. Então, a ser fiel àquilo que o Espírito Santo nos entregou. Eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 13. Localiza isto agora. Serão os versos 13, 14, 15, 16 e 17. Pastor, é muito verso. Paciência. O Espírito Santo quer nos direcionar em algo aqui esta tarde, já em virando a noite. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 13. Você que encontrou, diga: eu achei, pastor. Igreja é a santa que vai morar nos céus. Assim está escrito na palavra de Deus. E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Eu repito: e outros zombaram dizendo: estão cheios de mosto ou vinho.
Pedro, porém, pôs-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja isto notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta ainda a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Quem entendeu isto, diga amém. Coloque sua Bíblia no banco, mas não se sente ainda. Não precisa pegar na mão, não precisa fazer nada. Você só vai olhar para quem está na sua esquerda, na sua direita, e dizer assim: já é notório entre nós que o Espírito de Deus trabalha do jeito que quer, na hora que quer, faz o que quer, com quem quer. Debaixo desta palavra que vocês disseram, sente em nome de Jesus e olhe para mim. É hoje, Jesus. Me cobre, Senhor. Eu gosto assim, papai. Irmãos, irmãs, senhoras e senhores, Glória a Deus. eu tenho certeza que Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é uma coluna de avivamento para a igreja. Quem é que nunca acerca de uma leitura em Atos 2 não é indicado, reverenciado ou inclinado a pensar acerca de avivamento? A saber que esse avivamento que acontece em Atos 2 não acontece ao acaso. Existe uma particularidade, uma lei dentro da Bíblia, e um princípio que parece pular das folhas, mas é esquecido por muitos. E quem dera nunca mais esquecêssemos isto aqui que eu vou falar agora. Nenhum avivamento pode começar por si mesmo, se a palavra já não tiver sido manifestada. Atos 2 só acontece porque a palavra viva pisa na terra, chamado Jesus Grandão da Galileia. Então não existe avivamento se antes não houver aplicação prática, manifestada da palavra de Deus. E isso aqui que eu estou falando, eu não falo da boca para fora. Eu falo isso aos irmãos para que os irmãos entendam que não existe fogo sem antes haver lenha. É por isso que quando nós lemos dentro da Bíblia, eu abro um parênteses para testificar o que eu estou falando. Nós encontramos algumas situações em que a palavra foi manifesta, e somente depois da palavra houve avivamento. Quando nós olhamos para dentro das nossas igrejas, nós encontramos sim um fogo aceso. Porém, todo fogo que está aceso entre nós e diante de nós precisa estar aceso pela manifestação da palavra de Deus. Se nós olharmos, por exemplo, para dentro de Ezequiel 37, nós encontraremos uma movimentação dentro do vale de ossos secos. Porém, a movimentação que acontece dentro do vale de ossos secos, e que fique muito claro, é um reboliço. E esta movimentação que acontece não acontece ao acaso. Diante da manifestação da palavra na boca do profeta, é que existe um reboliço, e o reboliço junta o que está separado, levanta o que está caído e dá vida ao que está morto. Então sim, existe manifestação de movimento diante de uma palavra aplicada. Porém, o movimento que existe através da palavra precisa levantar o que está morto, ligar o que está desligado e levantar o que está caído. Existem frutos que testificam que o avivamento é verdadeiro. Existem frutos que testificam que o fogo é verdadeiro. Eu digo isto porque ao mesmo tempo que existe fogo verdadeiro, também existe fogo falso. Diante de vós está a história de Elias, por exemplo, que não me deixa enganar diante de vocês agora, gideonitas. Elias, certa feita diante da nação de Israel, vai fazer e eu posso colocar com estas palavras, um desafio a Baal. E ele traz os profetas de Baal dizendo: eu sei que outros deuses também têm profetas, porque nem todo profeta é profeta de Deus. Tem profeta que é profeta de Baal. E como discernir quem é de Deus e quem é de Baal? É simples. Vamos ver qual é o Deus que responde com fogo. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus que se senta no trono de glória. Vamos fazer o seguinte: tem aí o altar de Baal, tem aqui o altar de Deus. Vocês batem o tambor de vocês, faz o que vocês quiserem. Vocês vão ter tempo para pedir fogo para o teu Deus.
Se o teu Deus responder com fogo, então esse é Deus. Agora, se o meu Deus responder com fogo, todos saberão que ainda existe Deus em Israel. Começou o culto a Baal. E pasmem os irmãos que me olhem de olho arregalado. Culto de Baal até parece culto para Deus, porque enquanto culto para Deus tem instrumentos, tem tambor, tem dança, culto para Baal também tinha tambor, também tinha instrumento e também tinha dança. Enquanto os profetas de Baal batiam os seus tambores, eu sei que a história conta e não me deixa mentir. Eu pergunto a quem está me olhando de olhos arregalados: como pode uma nação construída debaixo das leis de Moisés, como pode uma nação construída debaixo de tantos profetas ficar enganado nas mãos de profetas de Baal? É mais simples do que parece. A história conta que Baal não manda fogo. Se não manda fogo, como enganar uma nação inteira com fogo? É simples, é só acender fogo estranho. Só que se eu acendo fogo estranho, todos verão, apontarão e dirão: esse fogo não é de Deus. Então a estratégia é esta: vamos bater tambor sem palavra, vamos bater tambor sem palavra, vamos bater tambor sem palavra. E enquanto o povo estiver bêbado no barulho do tambor, um fogo estranho já está aceso embaixo do altar. E quando todos estiverem desapercebidos no barulho do tambor, a gente sopra um pouco embaixo do altar e vai ter um fogo que vai subir de baixo para cima. Dito e feito, os profetas de Baal batiam tambor. Enquanto o povo perdia a atenção no barulho do tambor, alguém chegava embaixo e fazia desse jeito assim, ó. Aquele fogo subia e alguém dizia: Baal mandou fogo. Mas naquele dia, Elias foi categórico: ninguém perde atenção no barulho de tambor, porque não vai ter dança enquanto não tiver fogo. Vamos ficar olhando para ver o que os profetas de Baal fazem. Enquanto estão todos batendo tambor, fazendo barulho, Israel está olhando dizendo: vamos ver se manda fogo, se é Deus mesmo. Só que o fogo não chega, o fogo não vem. Elias, zombando, diz: pede mais alto, vai ver, está dormindo. Faz o seguinte, vamos acabar com a palhaçada agora. Vamos descobrir quem é Deus de verdade. Para de bater teus tambores, para de pedir fogo para quem não pode mandar fogo. Deixa eu arrumar o altar do meu Senhor. Enquanto ele está arrumando o altar do Senhor, ele vai pedir para jogar em água 3 vezes. Alguém vai dizer: manda jogar água porque é o que falta. Mas eu posso explicar aos irmãos uma linha teológica diferente. Acabei de dizer a vocês que existe um fogo estranho aceso no altar de Baal. Sim ou não? Se tem fogo estranho aceso no altar de Baal, joga água a primeira vez no altar de Deus, joga água a segunda vez no altar de Deus, joga água a terceira vez no altar de Deus, para provar que no altar de Deus não tem fogo estranho. Joga água para apagar qualquer resquício de fogo estranho. Alguém já entendeu na esquerda? Vou ficar olhando lá para a rua agora. Eu sei que água é esta, porque eu estou pregando esta água aqui agora. Eu me lembro de alguém conversando com uma mulher samaritana na beira de um poço. E esse alguém dizia: ô mulher, quem bebe desta água volta a ter sede, mas quem beber da água que eu der, mas quem beber da água que eu der, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pega a água, joga no altar. Se tem fogo estranho, a água apaga a primeira vez, a água apaga a segunda vez, a água apaga a terceira vez. Depois que joga água as 3 vezes, Elias começa a oração. Ele olha para o alto e a oração é esta: agora que vocês sabem que não tem fogo estranho aceso, saibam que Deus também manda fogo. Senhor Deus de Abraão, Senhor Deus de Isaac, Senhor Deus de Jacó, mostra que tu também desce fogo. Porque no tambor de Baal é fogo de homens aceso de baixo para cima, mas quando tu manda fogo, não é fogo aceso de baixo para cima, entendeu? Lá no meio é fogo que desce de cima. A voz está esquentando. Se nós compreendemos que existe fogo de Deus que desce de cima para baixo, o que acontece em Atos dos Apóstolos capítulo 2 não foi ao acaso. Eu sei que Deus já mandava fogo no Antigo Testamento, mas o fogo que desce em Atos 2 é diferente. Perceba, os irmãos, que não estou falando de mim mesmo. Vai reclamar com Jesus grandão da Galileia que te trouxe aqui, que certa vez disse: alguém vai vir aí, e esse alguém que veio, perdão, não foi Jesus. Alguém fala acerca de Jesus dizendo: alguém vai vir aí, e esse alguém que vem, que é Jesus grandão da Galileia, vos batizará com o Espírito Santo. Mas não é só com o Espírito Santo não, é com fogo.
tem espírito e tem fogo. Pastor, tem uma linha que anda dizendo por aí que o fogo é fogo de juízo. Permita-me aplicar algo claro. Obrigado, minha irmã. O fogo que desce junto com o Espírito Santo é juízo para quem não tem o Espírito Santo, mas é poder para quem já tem e o possui. Vou falar de novo porque deram glória ali no meio. É juízo para quem não tem, mas para quem tem do lado de dentro. Minha amiga Ana, me empresta um pouquinho o seu hino. Então permita-me falar algo que tu canta. Por que fogo não queima fogo? Por que fogo não queima fogo? Porque o fogo que desce fora e habita do lado de dentro não queima quem já tem fogo aceso do lado de dentro. Se está queimando é porque não tem fogo dentro. Estão entendendo? Vou começar devagarinho. Se está se queimando é porque não tem fogo dentro. Se está morrendo é porque não tem fogo dentro. Se está parando é porque não tem fogo dentro. Mas quem tem fogo dentro, olha para o alto e diz: manda mais, Jesus, porque fogo só queima quem não tem fogo dentro. Agora quem tem fogo dentro, labaradeia fora, labaradeia dentro. É como sarça que arde, mas não se consome. Isso daqui que eu estou falando a vocês é tão próprio que quando o fogo de Deus desce em Atos 2, batiza-os com o Espírito Santo, com poder, com fogo, vão entrar. O problema não é Deus mandar fogo, o problema não é Deus mandar poder. O problema é o que acontece em Atos dos Apóstolos 2:13. Pensa que a zombaria começou agora? Está triste porque estão zombando agora? Está chateada porque estão falando agora? Tu nunca leu Atos 2:13? No primeiro dia que desceu, alguém que não tinha já apontou o dedo e disse: estão bêbados, é vinho, isso é loucura, eu nunca vi isso acontecer. Não viu porque não tem. Mas permita-me falar algo, sei que vai doer, mas vai curar. É que quem está olhando de fora nunca teve a experiência que eles tiveram. Permita-me perguntar aos irmãos, porque eu quero que você dê glória. Se tu estiver entendendo a palavra, qual é o efeito de vinho em quem bebe vinho? É algo que pega fora, coloca para o lado de dentro. E eu sei que tu já viu alguém bêbado. Primeira coisa do bêbado, ele perde o comando das pernas.